Olá, seja bem-vindo ao nosso retorno. Você já estava com saudade, assim como eu? Eu estou muito com saudade e agora já voltamos com tudo. E o tema da nossa primeira aula é sequências. Vamos aprender juntos então? É muito legal esse conteúdo. Veja só, o nosso tema é sequências. Bom, primeira coisa, eu vou convidar você a entender então um pouco sobre a definição de o que é a sequência, né? Bom, sequência é todo ato de uma continuidade, uma continuação. Continuação de quê, professor? Continuação de algo. Por exemplo, pode ser continuação de um filme, de uma série de TV, de uma novela, de capítulo de novela, né? De uma cena de jogos e assim na matemática também tem a sequência numérica. Bom, vamos entender então, o primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês de sequências é então uma sequência do filme Toy Story. Então eu convido para vocês para entender um pouquinho da sequência de o que é uma sequência dentro de um filme. Por exemplo, aqui eu tenho a sequência do filme do primeira edição do filme do Toy Story, aí depois eu tenho a segunda, que é o Toy Story 2, e depois o Toy Story 3, tá certo? Aqui foi um exemplo simples, né, de sequência no filme que vocês estão acostumados a assistir. Assistiram um, assistiram dois e já estamos no 3. Bom, para o segundo exemplo eu também trouxe mais um filme que está na ponta da boca da galera. Olha só, é o filme do Shrek. Olha só, o Shrek, ele tem o 1, tem o 2, tem o 3 e tem o 4. São os 4 filmes, tá certo? Então agora vamos para a sequência na matemática, né? Bom, na matemática eu vou convidar vocês para entender um pouco. Por exemplo, eu posso falar que tem a sequência de 0, 1, 2, dos números naturais. Lembra que a gente aprendeu lá no sexto ano? Na reta numérica? 0, 1, 2, 3 e assim vai, né? Infinitamente para mais. Bom, aqui eu trouxe uma sequência simples, né? É uma sequência dos múltiplos de 2, do número 2. Quais são? 0, o 2, o 4, o 6 e assim vai infinitamente, certo? Bom, a partir daí, nós podemos também trazer a sequência como exemplo, a sequência dos dias da semana. Segunda, terça, quarta, depois de quarta, qual vem? Vamos lá, 1, 2, 3 e quinta! E assim a gente vai também terminando os dias da semana, né? Bom, eu posso também falar da sequência de um número aleatório dado a partir do número 5, e aí tem o número 8. Como que eu descobri que é o número 8? Bom, eu atribuí ao número 5 a unidade 3, ou seja, eu acrescentei 3 unidades no termo anterior. Então, para mim ter o segundo termo, é só eu pegar o primeiro termo mais 3 unidades que eu já tenho o segundo termo. O terceiro termo, por sua vez, é o segundo termo mais 3 unidades. Quanto é que é 8 mais 3? É 11. Isso mesmo. Bom, para mim descobrir o quarto termo, veja bem nessa sequência. É só pegar o terceiro termo, acrescentar 3 unidades, que eu já vou ter então 11 mais 3 é 14. 14. E assim a gente vai na nossa sequência, tá certo? Bom, aí, veja só. Temos 2 tipos de sequência muito importante nesse capítulo da apostila de vocês, que é a nossa primeira aula. Olha só, sequências recursivas. Vamos entender o que é uma sequência recursiva e o que é uma sequência não recursiva. Vamos primeiramente entender sequência recursiva. Vem comigo. Bom, a sequência recursiva é aquela no qual o próximo termo ou o termo seguinte depende do termo anterior. Mas como assim, professor? Por exemplo, aqui, eu quero saber aqui, entender por que o próximo termo aqui deu 7. Ou seja, a sequência recursiva é quando, para mim encontrar o termo seguinte, eu preciso saber o termo anterior. Então, nesse caso aqui, trata-se de uma sequência recursiva. Ou seja, é uma sequência recursional, né? Recursiva. Então vamos lá, recurstancial, né? Recursiva, olha só. Então é só pegar aqui o dobro do primeiro termo mais uma unidade, eu já tenho o segundo termo. 3 mais 3, 6. 6 mais 1, 7. O próximo termo, o terceiro termo,
É só pegar o segundo termo, o dobro do segundo termo, que dá 14, 7 mais 7, 14, acrescentar 1. Então eu já tenho 15. Isso, rapaziada. Agora eu vou contar até 3 para vocês acertarem qual é o quarto termo. Lembrando que para encontrar o quarto termo, basta eu pegar o dobro do termo anterior, acrescentar 1. O dobro de 15, 30. 30 mais 1 só pode ser o 31. E aí, fim de papo. Vapo, vapo. Tá certo, moçada? Bom, aqui eu trouxe agora um exemplo da sequência não recursiva. O que é uma sequência não recursiva, professor? Como assim? Como que funciona isso? Vem comigo que eu conto tudo. Aqui na nossa live não esconde nada. Olha só, posso falar uma sequência não recursiva pegando uma tabuada do 5. Mas por quê? Pode ser o 5, né? Pode ser a tabuada do 5. E lembrando que para ela ser não recursiva, independentemente, eu não necessariamente eu preciso chamar que ela é oposta ao sequência recursiva. Então a sequência não recursiva não necessariamente precisa ser oposta a uma sequência recursiva. Mas como assim? Por exemplo, para me encontrar aqui os termos, né? O segundo termo, terceiro e quarto termo, eu posso pegar aqui na tabuada do 5 e multiplicar. Por exemplo, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 é 10, 5 vezes 3 é 15. Então, para me encontrar o termo seguinte, eu não precisei do termo anterior. Outra situação, ela pode ser também recursiva, né? Recursiva por quê? Porque se eu acrescentar aqui 5 no primeiro termo, eu já tenho o segundo termo. Se eu acrescentar 5 no segundo termo, eu encontro o terceiro termo. Se eu acrescentar mais 5 no terceiro termo, eu encontro o quarto termo. Ou seja, ela pode ser recursiva e não recursiva, tá certo? Então vamos lá, nesse próximo exemplo que vocês estão vendo aqui, que está lá na apostila de vocês. Olha só, aqui eu tenho um cubo no primeiro termo, 3 cubos no segundo termo, 6 cubos no terceiro termo e eu tenho 10 cubos no quarto termo. Como que ele vai funcionar agora? A pergunta que vale R$1 milhão. Quantos cubos tem neste próximo termo, né? Que é um termo indefinido, é uma álgebra. Eu convido vocês agora para adivinhar ou encontrar agora. Vou te dar 3 segundos, bem rapidinho. 1, 2, 3, acabou. Vapo, vapo, né? Então é fácil. Olha aqui, aqui está na seguinte situação. Por exemplo, me encontrar o segundo termo, eu peguei simplesmente o primeiro termo e acrescentei mais 2, tá certo? Olha só, acrescentei mais 2 e aí deu 3, tá certo? Aqui no terceiro termo é o termo anterior, é o segundo termo mais 3, ou seja, o segundo termo mais 3 é 6, porque eu tenho 3 no segundo mais 3. O quarto termo é dado pelo termo anterior mais 4. O termo anterior é 6 mais 4 é 10. O quinto termo, veja bem, é o termo anterior, que é 10 mais 5. 10 mais 5 é 15. Então aqui teria 15 cubos. Beleza, galera? Bom, aqui nós temos a sequência de Fibonacci. Nós já falamos sequência de recursiva, sequência não recursiva e agora sequência de Fibonacci. Vocês vão ver falar e nós temos uma atividade nesta apostila onde nós temos esse tipo de sequência. Bom, qual é o próximo termo? A sequência de Fibonacci, ela traz o seguinte: o próximo termo é a soma dos dois termos anteriores. Então, somando os dois termos anteriores, eu tenho o termo seguinte. Por exemplo, aqui, a soma dos dois termos anteriores vai dar o meu terceiro termo. Quanto é que é o primeiro termo mais o segundo termo? 2. Então, o próximo termo é 2. Quanto é que é qual é o valor do quarto termo? O quarto termo é a soma do segundo e o terceiro termo, ou seja, dos dois termos anteriores. Veja como que é muito fácil esse bizu. Pega o bizu, galera. Soma os dois termos anteriores e eu já tenho o quarto termo. 1 mais 2 é 3. Agora, olha só, o quinto termo é a mesma coisa. Eu pegar aqui os dois termos anteriores ao quinto que eu quero encontrar, soma os dois termos e eu tenho o quinto termo. 2 mais 3 é 5, galera. Muito fácil, né? Olha só,
Agora aqui é o seguinte, olha só. O sexto termo aqui é a soma dos dois termos anteriores. 3 mais 5 só pode ser o 8 e assim sucessivamente. Galera, agora tem uma pergunta importante. Eu tenho dois racha-cuca aqui para vocês aqui, ó, me ajudarem a determinar qual tipo de sequência. Será a sequência recursiva ou sequência não recursiva? Qual das duas é recursiva e não recursiva? Vamos entender então. Primeira coisa, esse primeiro exemplo, ele traz uma sequência de 0, 1, 4, 9, 16 e 25. Aqui eu chamo de quadrado perfeito. O que é quadrado perfeito? É onde eu tenho 0 ao quadrado é 0. Né? Eu tenho 1 ao quadrado é 1, onde eu tenho 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, por isso é quadrado perfeito. Eu tenho 4 ao quadrado é 16, né? E 5 ao quadrado é 25. Pois, para mim encontrar o próximo termo, eu não dependo de nenhum termo anterior. Então, portanto, quando a situação que não depende de nenhum termo, ela é uma sequência não recursiva. Tá certo? Tá certo, galera? Anotem aí. E esse próximo exemplo? Vamos lá. Então, vamos lá. 0, 1, 2, 5 e 26. Como é que foi encontrado esses termos aqui? Bom, para eu encontrar o próximo termo, eu peguei o primeiro termo ao quadrado mais 1. 0 ao quadrado é 0, mais 1 é 1. Então, esse termo anterior ao quadrado mais 1 só pode ser o 2. 1 ao quadrado é 1, mais 1 é 2. Né? Esse próximo termo, que é o 4, é o termo anterior ao quadrado mais 1. Olha só, 2 ao quadrado é 4, mais 1, 5, tá certo? Ou seja, para mim encontrar o próximo termo, eu preciso do termo anterior, né? E aqui a lógica foi o seguinte, pegar o termo anterior ao quadrado, mais uma unidade, eu encontro o próximo termo. Por exemplo, nesse caso aqui, o termo anterior é 5. Então, veja bem, 5 ao quadrado é 25, mais 1 é 26, tá certo? E assim por diante. Portanto, eu dependo do termo anterior para me encontrar o próximo termo. Nesse caso aqui, ele é recursiva, é uma sequência recursiva. Ok, galera? Bom, aqui eu tenho 3 atividades para vocês fazerem nesta aula e eu espero vocês ao vivo para a gente debater, tirar todas as suas dúvidas, não deixar nada para casa de dúvidas. Eu estou para tirar as dúvidas de vocês e com a matemática não tem problema, conosco tem solução. E a primeira questão da nossa aula é isso aqui, ó. Vocês vão observar, tá lá a apostila de vocês, ó. Observe as sequências abaixo e classifique como recursiva ou não recursiva, tá certo? A segunda questão é completar as sequências, tá certo? E a terceira e última, observar a sequência formada e depois vocês vão dizer qual é a próxima figura ou quantidade de pontos que tem a próxima figura. Galera, até na nossa aula, se Deus quiser. Tchau!